Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aqui o grupo 5. E antes nós estávamos falando do Brasil rural, agora nós vamos falar do Brasil que? Brasil urbano e o surgimento das cidades brasileiras. Então, como eu já comentei no grupo 5, inicia-se na página 244 e faz parte dos módulos 37 e 38. A compreensão do espaço urbano é essencial para entender o espaço geográfico. Tal processo se dá pela análise dos diferentes elementos de uso e ocupação do espaço urbano, dos sujeitos que atuam na construção e transformação das cidades, nas diversas formas de organização e o uso a qual se faz da cidade. O muralismo urbano, ele consiste em um tipo de expressão artística das cidades, em que os artistas, eles utilizam muros, paredes e outras estruturas urbanas para quê? Para elaborar essas pinturas de diferentes estilos e temas. É por excelência uma obra de arte pública, uma vez que fica exposta a céu aberto, para apreciação de qualquer pessoa que transite por onde for realizada esta obra. O surgimento das cidades brasileiras. A população brasileira divide-se em dois principais meios de organização espacial, bem distintos, que são o quê? A população rural e a população urbana. População rural, aquelas em que as atividades econômicas estão ligadas principalmente ao setor primário, ou seja, a produção da agropecuária. Como assim agropecuária? Agro de agricultura, plantio e pecuária, criação de animais a fim de comercialização. E também do extrativismo. E a população urbana? Ah, já é aquelas que se organizam nas cidades, que têm atividades econômicas ligadas principalmente ao setor secundário, que é o que mesmo? Indústrias, construção civil, e ao setor terciário, aquele de prestação de serviços, que nós já comentamos, lembra? Ó, dentistas, advogados, escritórios, médicos, professores, também o comércio, o turismo. Vamos observar este gráfico. 16% do Brasil é rural, enquanto 84% é urbano, isso no censo de 2010. A maior parte da população brasileira está localizada onde? Nas cidades, claro. Mas você já parou para pensar como essas cidades surgiram, como elas evoluíram e como elas são atualmente? Olha nessas imagens. Antigo Largo do Terreiro do Polé. Atualmente é a Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Né? Olha a fotografia dela atual. Olha a diferença, como o espaço geográfico ele muda, como ele se transforma, como ele se caracteriza. A gênese das cidades, ou seja, a criação. Qual a origem das cidades? Bom, o surgimento das cidades está ligado ao desenvolvimento social das atividades humanas. A partir do momento em que as primeiras civilizações deixaram de ser nômades, iniciaram as práticas da agricultura e do pastoreiro, começaram a se formar pequenos grupos sociais que realizavam trocas de produção excedente entre si. Como assim? A partir do momento que o homem deixou de ficar andando, para quê? Para conseguir seus alimentos e começou a produzir, a plantar, a criar animais. Nisso, cultivou-se um pouco a mais, sobrando os excedentes, e com esses excedentes eles começaram a fazer as trocas. Daí surgiu o quê? A comercialização. E também as pequenas aglomerações, consideradas como primeiras cidades. E essas aglomerações traziam diversas vantagens para as civilizações antigas.
Porque os habitantes podiam desenvolver atividades agrícolas em conjunto, realizar trocas de produtos, os serviços usarem juntos, mutuamente, além de terem maior proteção contra inimigos. Mas com o passar do tempo, essas áreas tornaram-se mais complexas e atraíram outras estruturas sociais importantes, como sedes religiosas, postos de guarda, sedes administrativas, centralizando grande parte das atividades econômicas e sociais. O surgimento do sistema de produção capitalista e a Revolução Industrial alteraram de maneira significativa a função das cidades. Com o surgimento do dinheiro, a produção em série, as atividades comerciais e industriais também se concentraram nos principais locais, que passaram então a atrair mais moradores, que serviam como mão de obra, desenvolvendo assim grandes cidades. As cidades no Brasil. No Brasil, o surgimento das cidades está ligado ao processo de colonização realizado pelos portugueses. Como que o meio de escoar as matérias-primas que se encontravam aqui. Eles queriam mandar essas mercadorias para onde? Para a metrópole, Portugal. Os primeiros centros urbanos estavam nas regiões costeiras e funcionavam como portos. E as cidades formam-se por meio dessa transformação do espaço e são frutos do tempo histórico. Apesar de existirem construções mais antigas e outras mais recentes, é possível perceber que na malha urbana, o município ele traz alguns traços da sua origem e da localização aonde ele se encontra, ou mesmo da forma, o traçado das ruas, avenidas, os tamanhos dos quarteirões, quadras, ou na disposição das suas construções. As cidades mais antigas do Brasil, elas foram fundadas no período colonial, durante a ocupação portuguesa em nosso território. Por isso, é possível perceber um padrão de organização espacial diferente. Por quê? Porque se eles foram formados pelos portugueses, eles tinham o quê? O mesmo modelo de Portugal, o mesmo da metrópole. E esse modelo está presente nas áreas mais antigas de diversas cidades importantes brasileiras. Vamos observar essa imagem. A exploração do pau-brasil foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas pela colonização portuguesa no Brasil, o que levou também à fundação das primeiras cidades portuárias brasileiras. E é possível perceber que as primeiras cidades brasileiras estão ligadas a quê? Às funções econômicas, aos ciclos econômicos, como nós já estudamos. Aonde tem atividades econômicas, emprego, trabalho, desenvolvimento, é para lá que a população migra. Para quê? Para conseguir o seu sustento. Lembra que nós estudamos, a fase da cana-de-açúcar, localizada no Nordeste. Posteriormente, com o que? A mineração, Minas Gerais, mudou para lá a concentração. Depois teve o que? Na Amazônia, o ciclo da borracha, surgindo Manaus. E depois a industrialização na região sudeste, que ficou o que? Maior aglomeração humana. Então, tudo está localizado a quê? Né? As atividades econômicas, o ciclo do café, também na região sudeste principalmente. E essas cidades antigas que tinham o modelo da metrópole, elas também são divididas conforme os modelos presentes nas áreas mais antigas. Por exemplo, Cidade Alta. Geralmente estava localizada em um ponto privilegiado. Como assim? Um ponto alto da cidade dos morros, de onde era possível ter uma visão ampla da região. Isso daí era bom, por quê? Porque protegia de possíveis ataques. Lá do alto dava para enxergar. Então, na cidade alta em geral, encontrava-se o quê? A sede eclesiástica da cidade, ou seja, a igreja, a sede administrativa, a prefeitura, os órgãos jurídicos, militares, a moradia de quem? De quem possuía maior poder aquisitivo, de quem era mais rico, as classes mais altas. Bom, e na Cidade Baixa? Localizava-se na região de altitudes, como já diz, mais baixas, com áreas costeiras das cidades litorâneas.
ou nas áreas mais próximas dos rios, nas cidades do interior. Na Cidade Baixa encontravam-se áreas de armazenamento de produção agrícola, áreas destinadas aos mercados, as estradas que ligavam as cidades às fazendas, os portos marítimos, fluviais. O que são portos fluviais? Lembra sempre de fluxos, ou seja, rios, tá? Como estavam mais expostas aos ataques, a Cidade Baixa apresentava diversos pontos de vigia e de guarda que garantia sua proteção. Hoje em dia mudou, né? Até mesmo porque as áreas litorâneas são áreas bem valorizadas. E olha essa imagem que curiosa. Na paisagem do elevador Lacerda, em Salvador, Bahia, é possível observar a divisão da cidade alta e da cidade baixa. Ruas e vias. As ruas e vias das cidades coloniais apresentavam certa irregularidade, sendo muitas vezes o que? Tortuosas, cheias de curvas, além de serem estreitas. Pois somente o trânsito de pessoas, cavalos, carroças que passavam por ali. Grande parte dos centros históricos das cidades coloniais ainda preservam o traçado tortuoso e dessas ruas antigas, até com paralelepípedo. Vocês já passaram por alguma delas? Outras funções religiosas. Nas cidades mais importantes, também era comum o estabelecimento de instituições de igreja, como mosteiros, seminários e outras ordens eclesiásticas, que além das funções religiosas desempenhavam funções de assistência em geral, como cuidados hospitalares, ensino, educação. As cidades com funções específicas. É isso mesmo. Ao longo do tempo, as funções desenvolvidas nas cidades se acumularam, ou seja, eram muitas coisas pertencentes às cidades. E com o processo industrial, as cidades passaram a abrigar também fábricas, que desempenharam um papel importante neste processo de urbanização brasileiro, principalmente do êxodo rural. Além disso, muitas delas passaram a se especializar em um determinado tipo de atividade, que promovia o quê? O seu crescimento, o seu desenvolvimento e principalmente a sua economia. Cidades com função política. As cidades com função política são aquelas que centralizam as atividades administrativas no contexto regional ou nacional. Entre os principais exemplos estão as capitais estaduais, onde se encontram as sedes legislativas, executivas dos estados brasileiros, e também a capital federal. Quem que é a nossa capital? Brasília, isso mesmo, que centraliza as funções administrativas do Brasil, tá? Administrativas federais. As cidades com funções políticas, em geral, possuem um setor de serviço bastante desenvolvido e parte da sua economia base está centrada no poder público, ligados a cargos administrativos localizados em sua área. Olha essa imagem de Brasília. Né? É um exemplo de cidade com função política. Brasília foi toda construída, eles até falam, né, que foi construída em moldes de avião. Por quê? Ela foi planejada. Não foi uma cidade que surgiu do nada. Não, ela foi calculada. Para quê? Para o prédio central administrativo estar no meio da cidade. Toda a sua estrutura, calçada, inteirinha planejada. Agora São Paulo. Devido à época do êxodo rural, por causa do quê? Da Revolução Industrial, começaram a modernizar o campo, pessoas perderam terras e precisaram ir para São Paulo em busca de trabalho. Aí aconteceu o quê? Bom, é a mesma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Vamos imaginar que surjam umas 10 indústrias aqui em José Bonifácio o mês que vem e que nós não estejamos em quarentena. O que vai acontecer? Vão vir muitas famílias à procura de trabalho. E José Bonifácio vai ter infraestrutura para agrupar todas essas pessoas,
casas suficientes, escolas, atendimentos em saúde. E foi assim que aconteceu, principalmente na região sudeste. Devido à urbanização, por causa da industrialização, a população começou a crescer demais, sem infraestrutura básica. Aí começaram a surgir comunidades, regiões mais precárias, e o espaço não foi tão organizado como a de Brasília, que foi construída com este intuito, com o planejamento do quê? Da capital federal, uma cidade com quê? Com uma função política. E as cidades com funções religiosas? Bom, a religião é um dos aspectos da nossa cultura que tem grande importância, principalmente, né, na dimensão brasileira. E boa parte do território brasileiro deve ser ocupado às missões religiosas históricas que aconteceram aqui. Lembra dos bandeirantes? Então, no entanto, algumas cidades ainda se destacam por atividades religiosas, que contribuem de maneira significativa para a economia local. Por exemplo, para os católicos, né? A cidade de Aparecida é muito visitada. Entre as cidades com funções religiosas, é possível diferenciar aquelas que apresentam atividades religiosas constantemente, ou seja, que recebem pessoas durante o ano todo, como eu acabei de falar, cidade de Aparecida, São Paulo e a Trindade em Goiás, e daquelas que apresentam função religiosa sazonal, como assim, em um determinado período do ano. E que período que é esse? Geralmente em festividades, ou mesmo em dia santo específico, como a do Juazeiro do Norte, que durante os meses de janeiro, fevereiro, março, recebem muitos visitantes para as festividades, romarias, a de São Sebastião, de Nossa Senhora das Candeias e do aniversário do nascimento do Padre Cícero. Cidades com função agrícola. Bom, no Brasil nós temos cidades assim, do que? De produção agropecuária, que ainda apresentam as suas bases bem definidas neste setor. E apesar de os produtos de cidades com esta função serem provenientes do meio rural, as atividades auxiliares ou complementares que beneficiam a produção e a venda, o maquinário, o insumo, a comercialização de sua produção são realizadas aonde? Nas áreas urbanas. Cidades que estão ligadas o quê? Às suas áreas rurais, como maior pico da sua economia. O modelo agrícola moderno da agroindústria é um grande exemplo de atividade econômica que impulsiona esse tipo de função para as cidades. Olha o exemplo. Olambra, localizada no estado de São Paulo, é a cidade brasileira com maior produção de flores. Lindíssima. Nós temos alguns outros exemplos, tá? Como a cidade de Sorriso, no Mato Grosso. É capital brasileira do agronegócio. Ó, Maués, Amazônia, é considerada a cidade com maior produção de guaraná do Brasil. Cidades com função turística. Ai, essas são boas, né? Pena que neste momento não podemos. Então, o turismo, ele é importante para o desenvolvimento econômico de diversas cidades, sobretudo aquelas que apresentam atrativos natural ou construídos. Em geral, as cidades turísticas apresentam grande circulação de pessoas que se deslocam para esses locais por diversos motivos e geram rendas. Principalmente o quê? Belas praias, né? Aonde tem algum museu, aonde tem alguma localização geográfica importante. E essas cidades com função turística pode se localizar em regiões, né? Costeiras, municípios do litoral brasileiro, cuja economia se baseia principalmente no turismo de férias. Podem ainda se localizar no interior, como as cidades com atividades turísticas de inverno, ou que apresenta algum tipo de característica geográfica, natural, algum atrativo. Olha que maravilha! Que espetáculo de paisagem de Foz do Iguaçu, fazendo uma das cidades com uma grande função turística.
existem outras funções também relacionadas às cidades, tá? Ligadas às extrações de minérios, atividades militares. Há também cidades que predominam atividades portuárias, como Santos. Como assim? É o principal porto de exportação. As mercadorias produzidas no Brasil, elas vão até o Porto de Santos e principalmente de lá se distribui para o mundo, são exportadas. Também através de lá nós recebemos as mercadorias. Aí, ó, quem está acostumado de comprar coisas made in China, vem por ali também, pelo Porto de Santos, na maioria das vezes. Olha o Porto de Santos aí. Função predominante ligada às atividades portuárias. As atividades do Brasil urbano. Nossa, hoje tem muita, hein? Só a página 244, que é referente ao quê? Aos módulos 37 e 38. Uma pagininha só. Muito facinho. Aguardo vocês na aula online, ó. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.